Amém. Pode sentar em nome de Jesus, amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Enquanto as crianças estão indo para lá, você viu que a gente está de altar novo, né, irmão? Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Parece que se algumas coisas não são tão importantes, isso na verdade é um palco, né? Mas isso aqui, compromisso de algumas pessoas que decidiram. Algumas investiram para que a gente pudesse comprar as coisas, outras investiram energia, empenho, dedicação e mais de 40 horas renunciando sono, né? Eu falei, sonho? Misericórdia, sono. Nós saímos daqui às 5 horas da tarde de ontem, mas estivemos desde sexta às 7 horas da noite. Viramos o dia de sexta para sábado e saímos daqui com o altar já pronto, carpetado, organizado. Irmãos, eu fui para casa chorando, dizendo, Senhor, muito obrigado. Eu sou grato pelas pequenas coisas. Eu sou grato àquilo que o Senhor tem feito. Eu sou grato às pessoas que o Senhor colocou nas nossas vidas. Eu sou grato. Às vezes a gente não encontra tantos motivos para poder ser grato, mas eu sou tão grato a Deus, irmão. Essas pessoas, algumas delas, poderiam estar em casa fazendo qualquer outra atividade, mas vieram para cá e tinha alguns cansados. Cadê o Ronaldo? O Ronaldo foi contar uma história para mim, eu dei uma cochilada assim. Aí eu comecei a contar a história, foi a vez dele cochilar. Ele começou a dar uma cochilada, eu falei, acorda, irmão. E eu fui limpar uma bagunça, estava muita bagunça ali no fundo, eu fui limpar, e eu falei para os meninos, vão embora. E ninguém arredou o pé. Ninguém saiu daqui, dizendo, não, a gente não vai embora, só quando terminar que a gente vai embora. Então o meu amor, a minha gratidão a vocês, ao Marco, ao Ronaldo, ao Rafa, ao Jefferson. O Jefferson olhava para ele de vez em quando, ele cambaleava de um lado, depois de outro. Eu perguntei, é a cola, irmão? Ele disse, é sono mesmo. É sono daqueles. Mas foi poderoso. Foi poderoso. O José que chegou depois, né? O José do Egito. Que bênção, irmãos. Estou muito alegre por tudo aquilo que o Senhor tem realizado, tem feito no nosso meio. E é com muita alegria que nós estamos aqui. Nós estamos terminando 21 dias de jejum. 21 dias de oração. Eu sei que o Senhor está liberando coisas novas e grandiosas sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Eu já tive testemunho de gente que falou, pastor, eu estava sem trabalho, comecei a trabalhar. Pastor, apareceu aí um crédito do nada, um Pronamp com crédito barato. Eu era a pessoa improvável para poder receber, e recebi. Eu creio que Deus está liberando algo poderoso sobre as nossas vidas. Isso é só o começo, amém ou não? Nós estamos aqui com um pouco mais de 100 cadeiras, mas nós, depois do dia 20, vai chegar a 400. Amém ou não? E não vai caber 400 cadeiras aqui. E não vai caber num culto só. Porque Deus tem uma grande colheita para cada um de nós. Eu creio nisso de todo o meu coração. Parece loucura, sabe, Lu? Parece uma loucura. Algumas pessoas perguntam, pastor, isso é muito doido. Ontem eu cheguei aqui e falei, Ronaldo, eu não estou gostando dessas luzes, irmão. Vamos tirar todas. Vamos tirar todas elas. Vamos colocar outra, vamos. Porque ela está caindo também. O sol está batendo, está caindo a lâmpada. Vamos tirar. Porque eu sei que Deus pode fazer infinitamente mais do que a gente imagina ou pensa. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem rapidamente. Hoje é culto de ceia, a gente vai sair daqui a pouco. Mas eu quero compartilhar uma palavra rápida ao teu coração. Mas antes disso eu quero saber quem está nos visitando pela primeira vez. Deixa eu ver. Levante a tua mão em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé. Os voluntários me ajudam. Eu quero te dar um presentão aí, sabe, para poder abençoar a tua vida, abençoar a tua casa, a tua família. Eu quero dizer, seja bem-vindo nesta manhã no nome de Jesus. Amém? Alguém vai te dar um abraço aí de Deus agora, te abençoar em nome de Jesus. Pai, eu peço que o Senhor possa abençoar a vida dos meus irmãos. Que o Senhor possa liberar sobre a vida deles um tempo novo antes de fazer na vida de qualquer outra pessoa. Faz na vida deles agora. Que eles possam receber o melhor nesta manhã. Que eles possam sair daqui cheios. Que a Tua presença possa, meu Deus, trazer completude. Que o Senhor possa renová-los, edificá-los, enchê-los, capacitá-los.
e que possa, meu Pai, fazê-los sair daqui cobertos pela tua nuvem de glória, pelo teu favor sempre presente. Cuida deles enquanto estão aqui, cuida da casa deles, cuida dos sonhos de cada um. Nós os abençoamos e declaramos, meu Pai, o melhor desta terra sobre a vida de cada um, pedindo, meu Pai, que haja uma grande colheita reservada para eles. Que a tua presença, a tua boa presença, possa entoar um novo tempo na direção da vida dos meus irmãos. É isso que nós te pedimos nessa manhã, orando a ti, através do santo nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir os nossos visitantes em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. O tema do que eu quero meditar com você hoje, eu quero falar sobre o Deus da provisão. Amém ou não? O Deus da provisão. Vira para o teu vizinho e diga para ele: o Deus da provisão achou você. Vira para ele, prega para mim aí, fala: o Deus da provisão te encontrou. Você vai colher muito em nome de Jesus. Prega para ele aí, irmão. Fala: você vai colher muito. Você vai ver campos novos para que você possa colher. Em nome de Jesus, o Deus da provisão. Sabe, o texto que a gente vai abordar hoje está falhando, Marcos. Se você quiser trocar, Marquinho, meu telefone, ou meu microfone, está falhando muito aqui na frente. Antes de eu começar de fato, porque depois fica ruim. Amém. Glória a Deus. Som. Pode aí, agora coloca para mim ouvir aqui. O retorno. Estou sem retorno. Eu não escuto nada, só escuto que volta. Né? Som. Aí, sim. Muito bem. Obrigado. Então eu quero meditar nesse tema hoje, dizendo que Deus é o Deus da provisão e vai encher você com toda a provisão que você precisa no nome de Jesus. Amém? O texto que eu quero abordar hoje fala de alguém que, pensando em resolver um determinado problema, Mateus, acaba contraindo o maior. Já viu gente assim? Que está pensando em resolver um determinado problema, uma situação, e acaba contraindo um outro problema. O texto que a gente vai falar hoje, Bruno, tem disso. De um personagem que pensa em resolver um negócio, ele precisa, de fato, resolver, mas ele sai debaixo da direção de Deus. Ele não está na direção de Deus. E ele procura então abrir campo, abrir caminho aonde Deus não falou e aonde Deus não apontou. E isso é um problema dos maiores mesmo. Começar a enveredar, como diria meu pai lá na roça, enveredar para um campo que Deus não apontou. Isso é perigoso. O texto que a gente vai analisar aqui hoje tem dos seus personagens alguém que achava estar fazendo certo, porém a colheita foi ruim. Achava estar salvando a sua determinada casa, a sua família, o seu lar, os seus filhos. Ele tinha 2 filhos, ele pensava então salvar seus filhos e colocou os seus filhos à mercê do tempo. O texto que a gente vai abordar aqui hoje fala de uma crise que se abriu e fala também do coração de alguém que não soube lidar com a crise, e a partir dessa falsa informação que ele tem na crise, ele toma uma decisão e parte para o lugar que Deus não apontou. Daí então dizer que é importante a gente perseverar no meio da crise, porque tem algumas crises que é necessário que eu e você tenhamos bom ânimo frente a ela, para a gente não desistir. Porque se você desiste no meio da crise, você perde a provisão que existe, preparada para você, você não está vendo, mas existe uma provisão preparada, por mais que o tempo seja difícil. O Deus da provisão continua sendo o Deus da provisão, mesmo quando a sua circunstância, o seu momento, for um momento ruim. Deus continua imutável, Deus continua sendo Deus, independente daquilo que a gente esteja pensando, passando, vivendo. Deus continua sendo Deus. Você crê nisso, sim ou não? Glória a Deus. E o texto que a gente vai abordar aqui hoje, José, fala disso, de alguém que não soube lidar com a informação do tempo, que no meio da crise toma a pior das decisões possíveis. E qual que é a decisão pior possível a se tomar no meio de uma dificuldade, no meio de um estranhamento, no meio de um dia difícil, no meio de uma situação caótica? Qual que é a situação pior de todas? Sair debaixo da presença de Deus, ir para um lugar que Deus não apontou. Essa é a pior coisa. Isso é nota introdutória, nota de rodapé, Aline. Eu só vou para onde Deus está apontando. Amém ou não amém? Então aqui eu posso dizer, Anderson, não vai para o lugar que Deus não apontou.
Porque a tendência da crise é aumentar. Glória a Deus, amado. Não saia debaixo da nuvem. Se mova quando a nuvem se mover. Israel no deserto se movia quando a nuvem se movia. Ou seja, havia direção de Deus mesmo no ambiente deserto, mesmo no ambiente improvável, escuro, frio, de dia quente, caustificante. Mas havia a presença de Deus manifesta. O fato de existir uma crise não significa que você deixou de ser de Deus. Homens de Deus enfrentam crises. Mulheres de Deus enfrentam crises. Casamentos de Deus enfrentam crises. Você no trabalho, a mulher de Deus enfrenta crise no trabalho. Você, homem, casado, marido, um bom pai, alguém, sabe, íntegro, correto, enfrenta crise. Deus está querendo nos preparar para poder enfrentar crises. Eu quero dizer para você, essa palavra é uma palavra de encorajamento, para dizer, você vai enfrentar a crise, vai superar qualquer crise que você esteja enfrentando, porque Deus chamou você para este tempo, para vencer situações que outros desistiram, para poder romper sobre situações onde os outros não estão rompendo, ou olharam para trás. Você vai permanecer. Esse é o tempo de permanecer no lugar que Deus apontou. Não importa se o cenário hoje mudou, a cena hoje é outra, isso não importa. O Senhor continua sendo Deus da tua vida, por mais que a sua situação hoje não seja das melhores. Deus continua sendo Deus, soberano, imutável, grande, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse Deus é Deus que pode fazer aquilo que você não pode. O Deus da provisão. Glória a Deus, amado. Glória a Jesus. Estamos juntos. Esse é o Deus que provê. Provê onde? Provê no meio dos nossos medos. Provê mesmo em meio às nossas confusões, Raul. Provê mesmo quando a gente está abatido. Ele fortalece a alma do abatido. Ele supre o que está cansado. Ele dá vigor àquele que está sem força. Um Deus que continua Deus, independente da sua situação de hoje, João. Independente de circunstância. O Deus que eu vou abordar hoje fala disso. Desse Deus que continua sendo Deus de provisão e de amor, mesmo quando tudo está falhando. E esse Deus que continua sendo Deus abundante, mesmo quando os nossos olhos negam toda a possibilidade de abundância. Esse Deus que continua sendo Deus que nos abençoa, que nos trata, que nos abençoa, mesmo quando estamos vazios em várias áreas da nossa vida. Ele vem com a provisão certa, no tempo oportuno. E mesmo quando a gente está carregado de dúvidas e vazio das certezas, Deus continua sendo a nossa certeza permanente. Glória a Deus, amados. O texto que eu vou falar hoje fala de alguém que pensou fazer o bem, estar fazendo o bem, mas tomou algumas decisões que tiraram ele do lugar que ele não deveria sair. Não saia de alguns lugares que Deus te apontou. Amém ou não? Ruth, no capítulo 1, no verso 1 ao verso 5, depois a gente vai passear dentro desse texto. Ruth, capítulo 1. Os irmãos estão procurando, está pertinho de Juízes. Vem ou não? O irmão está lá procurando, perto de primeira carta. Né? Amém, glória a Deus. Ruth, no capítulo 1. Verso 1 ao verso 5, em nome de Jesus. Na época em que os juízes lideraram esse período até Saul ser rei, mais ou menos 350 anos. Na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, Belém significa casa do pão. Amém ou não amém? Um homem de Belém de Judá, eu vou trocar Belém de Judá para casa do pão. Amém? Um homem da casa do pão foi viver com a sua mulher e com seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque, a sua mulher Noemi, os seus 2 filhos Malom e Quilion eram efrateus de Belém Efrata, de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou com seus 2 filhos.
estes se casaram com mulheres moabitas. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. Depois de terem vivido lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sem os seus 2 filhos e também sem o marido. Houve fome, olha para cá por um instante, daqui a pouco a gente completa. Houve fome na terra de Belém. E um homem, Elimeleque, esse homem de Deus, ele decide sair do lugar que Deus havia plantado ele, e decide então sair de Belém de Judá e ir para Moabe, e habitar em Moabe. Ele sai da sua posição, ele abandona a sua posição em Belém, na casa do pão, e desce a Moabe. O texto vai dizer que ele desceu nas melhores das intenções, porque ele vivia um tempo de crise, ele vivia um tempo de dificuldade, havia falta de pão, escassez, e ele não enfrenta a escassez, ele muda na crise. Tem gente mudando na crise quando deveria permanecer e enfrentar a crise e resolver a crise. Mas Elimeleque não, ele decide sair da sua posição em Belém e vai até Moabe, e decide habitar em Moabe. Quais são os problemas que eles enfrentam então? Qual que é o problema que Noemi enfrenta? Noemi enfrenta o problema da crise financeira, enfrenta o problema da escassez, agora tem que fazer uma imigração, sabe, enfrentam problemas depois consequentes de decisões tomadas, de enfrentamentos maiores. E quais são essas decisões? O texto diz que a primeira decisão é sair daquele lugar. Depois de sair, ficou lá 10 anos, mas em 10 anos Elimeleque morreu. E depois os seus 2 filhos que haviam se casado também morreram. Ou seja, ela pensou estar resolvendo um problema e contraiu um problema maior. Isso é importante, porque às vezes a gente está pensando em resolver problemas, contraindo outros problemas, saindo da presença de Deus. Então eu digo para você, não saia da presença do Senhor. Noemi teve que lidar com outros problemas agora, a viuvez, a solitude, a solidão. Ela ficou amarga, isso criou raízes de amargura dentro do seu ser, porque enfrentou agora um problema muito maior, a distância da sua própria casa, a distância da sua própria família. Agora ela precisa enfrentar isso, essa frustração. Ela fez planos de repente na mudança, mas os planos da mudança não aconteceram. Ficou pior o estado dela do que era antes. Porque toda decisão tomada à distância de Deus, irmão, a tendência é piorar. O texto vai mostrando para a gente que é importante tomar algumas decisões, mas algumas decisões que apontam para longe de Deus não devem ser tomadas jamais. Enfrente a crise. Deus está chamando a mim e a você hoje para a gente poder enfrentar a crise com fé. Porque quando a gente tem pessoas do nosso lado para poder enfrentar qualquer crise que seja, fica mais fácil. Então eu quero reproduzir alguns princípios importantes aqui junto com você nesta manhã. A primeira coisa importante que eu quero falar hoje de princípio para que você possa aplicar na vida é: a falta não pode produzir na gente desespero. Por que Noemi e Elimeleque decidem sair de Belém? Porque faltava algo. E a falta de algo produziu uma falta ainda maior. E às vezes quando a gente toma decisões apressadas, decisões precipitadas, eu sempre digo que decisões precipitadas têm a tendência de morrer jovem. E eles vão lá, decidem sair, não consultam ninguém, não oram a ninguém e saem. E aquela pressa produz precipitação. Não tome decisões precipitadas demais. Ore primeiro ao Senhor. Elimeleque tinha terras, Elimeleque tinha posses, tinha condição financeira, mas a fome levou Elimeleque a descer. O grande problema muitas vezes que acontece conosco, porque existe determinada necessidade, e nós vamos tomando decisões com base não em convicção, nós vamos tomando decisões com base na nossa necessidade, no nosso sentimento, no sentimento de agora. Não tome decisões baseadas no que você está sentindo. Você pode sentir outra coisa amanhã, em nome de Jesus. Glória a Deus ou não, amado? Belém era a casa do pão. Eu tenho uma padaria na minha esquina, a esquina aqui de casa, bem pertinho. É uma padaria que domingo não abre, é impressionante. Domingo você não vai buscar pão lá.
Não abre domingo a padaria. Você pode ir aqui, na T29, pertinho. Não sei se o dono da padaria está aqui. Se ele estiver, irmão, domingo a gente também, né? A gente vai estar abençoando você no domingo. Mas não, lá não abre domingo. Deixou de ser padaria? Não. Mas a padaria está fechada. Não deixou de ser padaria. Belém é casa do pão. O fato de faltar pão agora não significa que lá não é um lugar de provisão. Mas porque faltou pão, a gente interpreta que aquele lugar não serve mais para a gente. Porque está faltando alguma coisa dentro do casamento, isso não é lugar mais para mim. Porque está faltando alguma coisa no meu trabalho agora, sabe, um reconhecimento do meu trabalho não significa muitas vezes que não é lugar para mim. E eu deveria, na verdade, empreender esforço, fé, dinamismo, entrega, para poder mudar qualquer situação que depender de mim, faço. Porque eu sei que o Deus da provisão está me vendo. E o Deus da provisão está vendo você, irmão. O fato de faltar pão hoje não significa que Ele deixou de ser o Deus da provisão. Amém ou não amém? Tal qual a minha padaria ali da esquina, que não abre no domingo, deixou de ser padaria. É padaria, só que não tem pão hoje. O que eu preciso fazer então? Preciso entender que às vezes é preciso enfrentar um determinado tempo a fim de ter a colheita que eu quero ter. Mas persistir para poder ter a colheita que eu determinei no meu coração para poder ter. Mas tem muita gente desistindo de colher porque não quer persistir para poder colher. Glória a Deus, amado. Glória a Deus, amado. Essa é a palavra de bom ânimo. Glória a Deus, amado. Não persiste. Entra no trabalho, muda. Entra no relacionamento, já está descontente, queria ter um relacionamento, trabalha durante muito tempo para poder ter, sabe? Fica apaixonado, faz declaração de amor no Instagram está cheio dessas coisas, e aí faz lá. Mas quando entra na relação, não sabe valorizar, não sabe, sabe determinar valor para a relação, e diz, não, está faltando muita coisa aqui, eu vou procurar um outro alguém, uma outra pessoa, para poder suprir aquilo que está faltando. E na verdade, quando eu deveria determinar ao meu coração, empreender uma decisão no meu coração de ser a pessoa que eu preciso ser, para criar um ambiente de provisão à minha volta, sendo resposta de Deus para essa geração. Porque o Deus da provisão está sobre você e está em você. Amém ou não? O Deus da provisão está em você, persista. Não se entrega não, irmão. Tem muita gente porque existiu uma crise, está se entregando. Existiu um dilema para poder enfrentar, está olhando para trás. Para de olhar para trás, irmão. Continua perseguindo aquilo que Deus apontou. Em nome de Jesus. Se o Senhor não me mandou sair daqui de Belém, eu vou ficar em Belém, porque o Senhor vai prover para mim. Pode não ter muito, pode não ter uma abundância, mas não vai faltar nada. O apóstolo Paulo diz, eu sei viver com muito, com pouco, porque todas as coisas Ele me fortalece. Eu sei já enfrentar crise. O apóstolo Paulo naufragou algumas vezes, foi chibatado outras mais, mas ele não desistiu, porque tudo posso naquele que me fortalece. Abundância, escassez, fome, perigo, tudo posso daquele que me fortalece. A Bíblia diz em Romanos no capítulo 8 que nós somos em todas as coisas mais do que vencedores em Cristo Jesus. Elimeleque, como pai, tomou a pior decisão possível. Deixou os seus filhos à mercê. Os filhos, Malom e Quilion, ambos têm significados correlatos parecidos. Significam fraqueza. Fraqueza. Malom e Quilion são correlatos os nomes. Significam fraqueza. Elimeleque significa Deus é justo, Deus é meu rei. Mas um pai forte gerou filhos frágeis. Você que é pai precisa gerar filhos fortes, filhos que temem e servem ao Senhor, filhos que honram compromissos, filhos que são apaixonados em Jesus mais do que qualquer outra paixão desta terra. Pais responsáveis por gerar filhos fortes. Glória a Deus ou não, amado? Na minha época, eu sou jovem, mas eu falo a minha época, parece que eu sou muito velho, né? Vou fazer 35, estou ficando velho. Mas na minha época, na roça, era assim, você ralou o joelho, levanta e vamos embora.
E quando o ralado era maior, o Ítalo, minha mãe comprava na farmácia do João Bosco, lá em Bela Vista. Sabe a farmácia do João Bosco? Toda farmácia no interior tem um cara que é mais médico que médico. Tem que denunciar isso aí, viu, Bruno? Vamos resolver, tá, doutor? Mas o João Bosco, as pessoas ao invés de ir no hospital, iam no João Bosco. Você conhece alguém assim, tenho certeza, um farmacêutico assim. O cara era sabido, irmão. Aí lá no João Bosco, minha mãe comprava um pacotão de remédio lá. Aquilo tinha que durar muito tempo. Se tivesse vencido também, não perdia efeito, não. Lá em casa era assim. Aí não existia nada de vencido lá em casa. Ah, o iogurte venceu. Não, irmão, toma esse negócio. Que isso, né? Os irmãos estão dizendo misericórdia. O que o pastor está falando, meu Deus? Presta atenção. Aí minha mãe comprava, vinha lá com um vidrinho vermelho. Era vermelho. E tacava no joelho, ralado. Mertiolate. Hoje nem mertiolate arde mais. Uma vergonha. Acho que arder. A vida não terminou com essa raladinha, não. Vamos embora. Vou aplicar isso. A vida não terminou no seu raladinho. Doeu, machucou, eu sei. A queda foi brusca. O tamanho, a dimensão, eu sei. Mas a vida continua. Às vezes a gente está fazendo de uma crise que tem o seu tamanho, tem a sua dimensão. Nós redimensionamos a crise, porque a gente fica carente, quer chamar atenção com o nosso problema. Para de chamar atenção com o seu problema. Deus te chamou para ser resolvedor de problema. Glória a Deus ou não? Deus te chamou para ser o João Bosco, dizendo: ei, mertiolate, esse que arde. Resolvedor de problema. Mas tem gente com uma situaçãozinha pequena, ele explora a situação, faz um charme com a situação, chama atenção com ela, posta na rede social, ralei hoje e tal. Pode ter um Deus te abençoe, uma mãozinha, uma carência enorme. Quando na verdade deveria ter um posicionamento forte. Homens fortes geram filhos fortes. Mulheres fortes geram mães, filhos também fortes, ousados, encorajados, motivados, emocionalmente saudáveis. Glória a Deus ou não, amado? Elimeleque era um homem, o nome de Elimeleque era Deus é rei. Ele é rei, ele é soberano, ele reconhecia, mas gerou filhos frágeis. Na crise, Elimeleque decide descer a Moabe, quando ele deveria falar: meus filhos, agora a gente precisa preparar para o tempo difícil. Amém ou não? Nós precisamos preparar agora, administrar o que a gente tem. Está faltando um pouco de recurso, vamos administrar isso. A gente não aprendeu a administrar nada. A gente não aprendeu a administrar a crise, administrar problema. A gente terceiriza o problema. A gente prefere, sabe, uma outra coisa. Mudar de lugar, mudar o CEP, como se isso fosse mudar exatamente aquilo que você está vivendo. Elimeleque decide mudar, mas contrai um problema ainda maior. Então a primeira coisa importante: qualquer tipo de falta tem que ser enfrentada com encorajamento, em nome de Jesus. A falta não pode produzir decisões precipitadas. Não saia do lugar de provisão. Sabe, chegou uma época lá em casa, meu pai perdeu tudo, ficou com uma égua que ninguém levava embora, que era Pratinha. Olha o nome da égua, Pratinha. Vale o quê? Nada, né? Pratinha. Era engraçado, a Pratinha, ela carregava barro, Vitor, o picador. Meu pai era olarieiro. Meu nome chama Cleison Eduardo, meu pai também é Cleison, só que é Cleison Assis Mendes. E Clay, né, argila em inglês. Meu pai foi olarieiro a vida inteira. E chegou um determinado tempo lá em casa, que as coisas ficaram muito difíceis. Eu não vivi exatamente esse período em si, que era o período da hiperinflação. Quem viveu aqui? Da hiperinflação, lá, etc. Década de 80, os mais velhos ali, né? Cláudio levantou lá, eu vivi, pastor. Terrível esse tempo. Né? Período de hiperinflação e o banco levou quase tudo. E aí a gente ficou lá com a chácara, com o sítio, apenas com aquilo. Aí as pessoas diziam para o meu pai: vende isso aí, muda para a cidade. Para que você malhar a terra do jeito que você malha a terra? Porque na crise alguns vão trazer, sabe, soluções mais fáceis. Vão vender soluções mais fáceis. Mas meu pai disse: não, foi esse lugar
que o Senhor me plantou. E no mesmo lugar que falta, vai haver também abundância. Está faltando algo, mas vai vir abundância um dia. E o tempo passou, meu pai tinha só esse animal que ninguém queria levar. O resto, o milho que ele plantava, tudo levou. Vai embora, pagar a conta. Mas vai lá ver os velhinhos hoje. Tem tudo em sobra. Abundância. Quem enfrenta o dia da falta está preparado para poder colher com abundância. Enfrente aquilo que está faltando com diligência, com determinação, com toda a entrega possível. Porque eu chego lá em casa, meu pai não está à toa. Meu pai tem 64 anos, perdão. Fez agora no dia 31. Mas eu não vejo meu pai esperando acontecer. Ele se posiciona para poder acontecer. O Senhor me plantou aqui, o Senhor me deu a vida, me deu saúde, me deu paz, me deu família, me deu um lugar. Então a provisão logo vem. Eu estou preparado para poder colher. Amém ou não amém? Então essa é a primeira coisa. Não haja com base na precipitação. Não saia do lugar de provisão. A segunda coisa importante que eu aprendo desse texto, no capítulo 1, vai dizer que eles descem para lá. Os filhos de Elimeleque se casam. Malom e Quilion tomam mulheres moabitas para si. Ruth é uma delas. Orfa é outra. E a Bíblia fala que depois que as filhas morrem, Noemi então diz: olha, não há mais nada para mim aqui. E eu fiquei sabendo que em Belém existe uma colheita. O que ela ficou sabendo? Em Belém tinha colheita. No mesmo lugar que teve falta, agora tem colheita. O que ela precisa fazer agora? O caminho de volta. Você saiu do lugar da provisão? Saí, pastor. Então faça o caminho de volta. A Bíblia diz então que Noemi fica sabendo que há uma colheita em Belém, que Belém vive abundância, que Belém vive agora, fartura. Então ela decide sair da onde ela está, de Moabe, e voltar para Belém. Mas as suas duas noras estão com ela, Orfa e Ruth. E ela então diz para Orfa e para Ruth: olha, fiquem aqui, eu não tenho nada para oferecer para vocês. Já estou velha, os meus filhos morreram, estou viúva, estou solitária, a crise é muito grande para mim, você vai me acompanhar na crise, que história é essa? É o que ela diz para as duas noras: vão embora, vão arrumar um lar para vocês. A primeiro momento as duas resistem, mas dali a pouco Orfa, ela decide ir, dar um beijo em Noemi e vai embora. Mas quem fica? Ruth fica. Ela olha para Ruth e diz: Ruth, o que você está encontrando em mim? O que você está vendo em mim? E ela vê algo poderoso. Alessandro, o que Ruth via em Noemi e Noemi não sabia? Porque na crise muitas vezes a gente muda a nossa identidade. A gente acha que Deus não é com a gente mais. Noemi estava assim, achando que Deus não era mais com ela, João. E quando ela pergunta: o que você está vendo em mim? Ruth responde. Ruth diz o seguinte: o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, e aonde você for, eu também irei. Você acha que não tem nada, mas você tem toda a provisão que você precisa. Você tem um Deus poderoso. A segunda coisa importante é: não mude a sua visão no meio da crise. Você tem um Deus poderoso. Ruth nos ensina isso. Noemi estava dizendo: o que eu posso fazer por você? Talvez Ruth possa responder à indagação de Noemi. E qual que é a indagação? Eu não tenho para oferecer nada. Mas Ruth responde: você tem tudo, você só se esqueceu. Você tem um Deus poderoso. Eu não vou voltar para canto algum, porque você tem a bênção de um Deus todo-poderoso. Eu quero andar com você. Você não percebe que tem a bênção de Deus, mas a bênção de Deus está com você. Mas eu estou fora do lugar da provisão, mas o provedor continua sobre a sua vida. Amém ou não amém?
Você está prosperando no trabalho, está prosperando em casa, está prosperando na sua relação familiar, está prosperando não é por acaso não, é porque Deus está com você. Não se iluda com o seu sucesso, você acha que é coisa sua, não. O seu sucesso é obra de Deus. Pastor, e o meu momento de dificuldade é a escola que Deus está tratando a gente para que a gente possa amadurecer. Amém ou não amém? Você está gerando homens e mulheres fortes, que sabem lidar com os problemas, as adversidades e os enfrentamentos. Noemi diz, não tem nada em mim. Ela está dizendo, você tem tudo, porque você tem um Deus poderoso. Ruth conhecia os deuses de Moabe. Ruth conhecia os cultos Aquelon em Moabe. Ela conhecia o paganismo, ela conhecia, mas ela encontrou um Deus verdadeiro. Eu não abandono esse Deus por nada. Eu não abandono quem Deus não abandona. Amém ou não amém? Não abandone quem Deus também não abandona. Essa é a segunda coisa importante que eu aprendo com Ruth, que eu aprendo nesse texto. A terceira coisa especial para a gente hoje é, Edgar, pare de fugir de coisas que você precisa dedicar-se a mudar. Amém ou não amém? Pare de fugir de coisas que você precisa mudar. Vira para o teu vizinho e diga para ele, para de fugir de coisas que você precisa enfrentar. Amém ou não amém? Pastor, são 5 anos da faculdade, é muito tempo. Não, enfrenta. É um momento de dificuldade, agora enfrenta. Abriu o CNPJ, as coisas agora estão tumultuadas, enfrenta. Sou instável agora emocionalmente, enfrenta isso. Porque você tem um Deus todo poderoso sobre a sua vida. Mas tem gente que faz o contrário, Luciano, que faz as malas no meio da crise, quer ir embora, quer bater perna. Então eu digo para você hoje, não faça malas no meio da crise. Enfrente as tuas crises em nome de Jesus. A fuga não é o caminho para resolver qualquer problema que você eventualmente tenha. Na verdade, isso só abre caminho para uma crise ainda maior. Então não faça as malas na crise. Não busque uma rota de escape, uma rota mais fácil. Porque às vezes a gente pensa que alguns lugares vão nos ajudar a resolver problemas. A gente acha que vai fazer parceria em determinados lugares, e esses lugares poderão oferecer para a gente uma vida mais fácil. A proposta do inimigo sempre é uma vida mais fácil. A proposta do diabo sempre é isso. Algo que não nos cobre. Eu vejo casamentos acabando. Um profeta do Altíssimo, irmão. Amém? Eu vejo casamentos acabando porque querem um caminho mais fácil. Quer alguém que não os cobre. Já viu isso? Aqui não tem. É por aí fora tem. Alguém que não cobre, a esposa que não cobre o marido. O marido que não cobre a esposa. Ou que o marido que não seja a provisão certa. Não quer cobrança. Nós vamos criando crises ainda maiores, porque a gente acha que está resolvendo, mas está se iludindo. Tem coisas que nós estamos pensando resolver, mas estão na verdade só iludindo o nosso coração. Meu irmão, o seu lugar é na presença de Deus. Glória a Deus, amado. O seu lugar é na presença de Deus. Para de fazer as malas no meio da crise. Às vezes a gente acha que as outras pessoas vão nos ajudar, que a gente vai, de certa forma, fugindo, vai evitar problemas. Mas fugir não é solução de nada. Isso vai colocar a gente, na verdade, à mercê de problemas ainda maiores. Na hora da crise precisamos olhar para Deus e não tão somente para as circunstâncias, porque Deus está acima de qualquer circunstância que você esteja vivendo. Deus está no controle. A Bíblia diz que Abraão, quando enfrentou fome, ele fugiu para o Egito. Foi lá que quase o casamento de Abraão acaba sucumbindo, e Deus protegeu, porque na crise ele lidou com a informação errada. Abraão quis um falso refúgio, e muitas vezes a gente está procurando um falso refúgio fora da presença de Deus. Não acredite que será mais fácil não enfrentar. Não acredite nisso. Não acredite que
será melhor partir para outra sem resolver aquilo que você precisa, porque o aprendizado está na instrução do agora, de resolver o que é necessário, de resolver o que é preciso, de consertar, de reparar, de reconstruir, de refazer. Deus te chamou para isso, para refazer rotas, reconstruir caminhos, ser ponte. O Senhor está te chamando para esse nível, porque não é só o domingo aqui na igreja, é na vida ser assim. Que as pessoas possam olhar para você e ver coisas preciosas da parte de Deus, de comportamento, de compromisso. E por que eu estou dizendo isso, Marco? Estou dizendo isso porque muitas vezes tem gente só envolvida na crise. Tem alguns que estão envolvidos na crise, mas não estão comprometidos a transformar a crise. A Bíblia diz que órfã vai embora, dá um beijo e dá linha. E aqui estão duas pessoas, umas que estão apenas envolvidas na crise, mas não se comprometem com a crise. O que Ruth expõe para a gente? Alguém que está comprometida. Eu fico até o fim. Você serve um Deus poderoso. Eu fico até o fim. Independente do que aconteça, de circunstância boa, ruim, de momento legal, de saldo na conta lá, legal, bacana. Ou marco 0, ou -2, ou -1000, ou -100, não importa. Eu não abandono quem Deus não abandona. Amém ou não amém? Na crise você vê quem está envolvido. A crise testa quem está envolvido. Os envolvidos vão embora, mas os comprometidos, meu irmão, eles permanecem. Os comprometidos ficam. Eles resistem, são resilientes, são resistentes. Eles não vão embora, eles ficam. Deus não chamou os envolvidos, Deus chamou os comprometidos. Amém ou não amém? Comprometido com o quê? Com o Senhor, com a igreja, com a sua casa, com a sua família, com os seus filhos, com o seu negócio. Ser prudente, ser zeloso, dosar bem as palavras, ser referência, ser alguém admirável. Tem casamento acabando porque a esposa deixou de admirar o marido. E a culpa é dela? Não, a culpa é do homem que deixou de ser alguém admirável. Porque tudo começa na admiração, e tudo também pode terminar quando perdeu-se a admiração. Amém ou não amém? São métricas de valor, pessoal, aplicados à vida. O que o seu cônjuge fala a seu respeito? Ele te admira pelo quê? Ele não desiste, ele não cede à crise. Ele é resiliente, ele é forte, ele permanece. Enquanto alguns vão embora, ele permanece, ele fica firme, ele não desiste não. Os comprometidos no tempo da crise da empresa, eles ficam, permanecem, mas os envolvidos vão embora. Eles batem asa. No momento que você precisa dele, você vai perguntar: cadê? Ele já foi. E por quê? Estava só envolvido. Tem obreiro só envolvido, tem missionário só envolvido e não comprometido. Porque quando você está comprometido, você está comprometido de corpo, de alma, está presente. Amém ou não? Ruth não só coloca palavras de afirmação, palavras legais para Noemi, não. Ela se empenha, ela se posiciona, é diferente. Tem um posicionamento de valor, ocupa um espaço de grande valor. Quais são os espaços de grande valor que você ocupa para as pessoas? Essa coisa importante. Enfrente as suas crises. Pare de fugir dos seus problemas. Nós precisamos muitas vezes, ter diligência para poder resolver. Deus está em todas as circunstâncias. Não busque fáceis refúgios. Falsos refúgios, perdão. Não acredite em promessas supérfluas, superficiais. Não ache que vai ser mais fácil do lado de fora da presença de Deus. Não coloque a sua vida em risco. Não coloque os seus pés sobre a prancha, em nome de Jesus. A quarta coisa, é a quarta mesmo? Vou descobrir quem está anotando agora. A quarta coisa, anota, irmão, senão você esquece. Tem coisas que você colhe porque você está comprometido. Amém ou não? Você desçuda porque você está comprometido. Está anotando. Essa palavra me marcou um dia. Isso fez parte da minha vida um dia. Eu lembro. Eu vi quinta-feira o Ronaldo pregando de uma palavra que eu ministrei há muito tempo. E Deus falou com ele em algo.
E esse algo virou uma grande mensagem. De repente é uma coisa que Deus fala com você, isso vira uma mensagem para a sua vida. Amém ou não amém? A quarta coisa: pare de procurar se encaixar em qualquer lugar. Não é todo lugar que te cabe. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Não adianta, sabe, procurar sucesso fora da presença de Deus. Não existe sucesso fora da presença de Deus. A Bíblia fala que Elimeleque desceu para Moabe procurando então um refúgio, um sucesso ali. Mas não existe sucesso fora da presença, fora do lugar que Deus apontou. Você não se encaixa em qualquer lugar. Para com isso. E muitas vezes a gente está assim, procurando um refúgio para nós. A Bíblia fala que os moabitas, esse é um povo conhecido de longe. Moabe tem o nome do filho de Ló. Produto de uma incerteza absoluta, de um estranhamento absoluto. Em Números, no capítulo 22, Balaque, de Moabe, ele tenta contratar um profeta para poder amaldiçoar Israel. Você pode ler lá depois, em Números 22. Em Números, no capítulo 25, as mulheres de Moabe, elas tentam contra os homens, para que os homens fiquem devotos aos falsos deuses. E aquilo contrai um problema, Moabe. Em Deuteronômio, no capítulo 25, se não me engano, os moabitas se recusam, 25:3, acho que é isso, depois você vê lá, depois eu passo para os irmãos. Mas fala que os moabitas se recusaram a oferecer pão e água para o povo. Não ofereceram pão e água. Em Juízes, no capítulo 3, do verso 5, salvo engano, vai dizer que os moabitas, eles subjugam Israel durante 18 anos. Está lá. E um juiz é levantado, Ehud é levantado para poder livrar Israel debaixo da possessão dos moabitas. Mas aonde Elimeleque vai procurar refúgio? No lugar onde foi um dia instrumento de repressão, instrumento de vergonha. Onde Elimeleque vai procurar refúgio? Vai procurar refúgio no lugar onde um dia foi negado o pão da provisão, achando que vai resolver, contrai um problema ainda maior. Você não se encaixa em qualquer lugar, porque você tem muito valor para Deus. Amém ou não amém? Você é de muito valor para Deus. Pare de tentar se encaixar em qualquer lugar. Não é qualquer lugar que te cabe, não é qualquer relacionamento que te cabe, não é qualquer lugar que cabe aquilo que Deus tem preparado e preservado para você. Algumas pessoas achando que o problema é o espaço de Belém, mas na verdade é a geografia de Moabe. Que querem o melhor, mas muitas vezes poucos se comprometem para isso. No capítulo 2 em diante, depois você lê em casa. Eu já estou com o tempo esgotado quase, né, irmão? O tempo passa tão rápido, é um negócio impressionante, não é isso? No capítulo 2, vai dizer algo importante. Vai dizer que Ruth acompanha Noemi até Belém. E o povo se alegra quando vê Noemi chegando. Mas ela diz: eu não me considere mais Noemi. Me chame agora de Mara, de amarga, porque eu vivi situação. Deus me abandonou. Ela diz: Deus me abandonou. Deus não abandona ninguém, irmão. Às vezes a gente se vê assim. Isso é só o seu olhar confuso, difuso, problemático, em problematização. Deus continua sendo Deus, independente daquilo que você veja a seu respeito. A Bíblia diz que no capítulo 2, então, Ruth e Noemi chegam a Belém, aquilo virou um alvoroço na cidade. E ela volta então para sua casa. E a Bíblia diz que chega um determinado momento que elas precisam comer. Elas saíram um dia, a Bíblia diz no capítulo 1 de Ruth que elas saíram para Moabe com as malas cheias. Elas saíram para Moabe com abundância. E ela diz isso no capítulo 2. Mas ficaram vazias. Porque toda rota para longe de Deus, você pode sair cheio, mas vai ficar vazio. Mas quando você decide, caminhar para a presença de Deus, você pode ter vindo vazio, mas vai ficar cheio. Amém ou não amém? A Bíblia diz que ela chega em Belém, ainda não tem comida, não conhece Belém, não conhece nada. Isso Ruth. Mas a Bíblia diz que Noemi recomenda a Ruth fazer algo importante.
que é cegar a colheita. Era o tempo da colheita. Existia algo na lei mosaica que dizia: você pode colher as sobras. Eles chamavam de rabiscos. Ou seja, aquilo que eles debulharem vai sobrar. E você vai lá e vai cegar este campo. Você vai trabalhar sobre este campo. Você vai fazer uma colheita neste campo. Fica comigo. Em nome dos meninos aí de trás. Vamos ficar mais atentos aqui em nome de Jesus, senão a gente fica disperso. Por gentileza. Então você pode cegar o campo. Você pode ter uma colheita a partir da colheita de alguém. Preste atenção, fica comigo. Você pode ter uma grande colheita vindo da colheita de alguém. Amém ou não? A Bíblia então vai dizer que Ruth sai de casa e não conhecia Belém. Mas ela vai parar no campo de um homem. Ela vai parar no campo de Boaz. Ela decidiu fazer uma colheita. E ela encontrou um resgatador. Ela encontrou um recomeço. Esteja preparado para recomeçar sempre. Esteja preparado para poder colher. Você não imaginou colher aquele resultado, não imaginou receber naquela dimensão, mas esteja preparado para poder colher. O texto vai dizer que ela encontra Boaz. Quando Ruth coloca os pés para fora de casa, Deus dá a direção para que Ruth possa visitar aquilo que vai ser a sua fonte de recurso. E por quê? Porque eu entrei no cenário da promessa. Eu entrei no cenário daquilo que Deus apontou. Ruth então vai saindo e encontra a provisão que ela precisa. E eu aprendo uma coisa importante aqui. A quinta coisa: quando eu estou na geografia correta, o Senhor começa a conduzir os meus passos. Quando eu estou no lugar correto, o Senhor começa a me conduzir, começa a me direcionar, dizendo: ó, Weber, é pela direita, ou é pela esquerda agora, vai em frente. Algo começa a brotar. Por quê? Eu estou na geografia correta. A pergunta é: em qual geografia que você está agora? Na geografia do seu propósito, na geografia daquilo que Deus te chamou. O texto vai dizer que Ruth sai, mas Deus entrega para ela o lugar certo, o campo certo para poder colher. Deus tem uma colheita preparada para você, e você vai colher. Amém ou não amém? O texto vai dizer que no capítulo 2 em diante, que Ruth colhe. E quando ela chega no campo, ela começa a pegar os esbulgos, os rabiscos da colheita. Os rabiscos, aquilo que está sobrando, a pontinha, o que ficou no chão, ela começa então a colher. É uma colheita pequena, é uma colheita singela, sim ou não? Mas é a colheita no lugar certo. A sua colheita pode ser pequena, pode ser singela, mas é no lugar certo. É fazendo o que é certo. Pode ser pequeno, pode talvez não ser tão grande, a dimensão daquilo talvez não seja maior, mas é no lugar certo. Independente do tamanho da tua colheita, se for no lugar certo, já importa, já basta. É no lugar certo, ok, porque tem alguém vendo. Amém ou não amém? Independente de se é grande ou se é pequeno, é no lugar certo. Vou começar colhendo pouco, mas Deus tem preparado algo grandioso ao meu respeito. A Bíblia diz que ela começa a colher. Isso começa a despertar o coração de alguém. Alguém está notando, alguém está vendo. Porque, irmão, por mais que você esteja colhendo muito pouco hoje no seu trabalho, você começou como empacotador do mercado, Deus está vendo. Os olhos de alguém estão passando naquele lugar, irmão. E Deus tem reservado uma grande colheita. De repente você começou agora no seu trabalho, você começou a vender agora, mas Deus tem reservado uma grande colheita para você. Pode começar pequeno, mas vem uma soma de colheita grande sobre a sua vida, porque aquilo que começa pequeno está ao encontro dos olhos do Senhor, que tem toda a provisão liberada sobre a sua vida. Você pode aplaudir o Senhor bem forte nesta manhã. A provisão de Deus sobre você, a provisão de Deus sobre a sua casa, a provisão de Deus sobre a sua família, a provisão de Deus sobre o seu negócio. Os olhos de Deus estão sobre você. Ruth estava comprometida com a colheita e recebeu aquilo que ela foi procurar. E esteja comprometido, porque Deus vai entregar tudo aquilo que você precisa. Quando eu estou na geografia correta, quinta coisa, o Senhor começa a conduzir os meus passos. Davi dizia: o Senhor é lâmpada para o meu caminho, o Senhor é a direção para a minha jornada. Mesmo que meus pés vacilem, eu sei que o Senhor me amparará. Eu sei que em breve o Senhor virá.
Eu sei que em breve o Senhor vai intervir, o Senhor vai tirar meus pés de qualquer geografia nefasta, difícil, e vai transportar os meus pés para o lugar certo, porque eu sei que é o Senhor que guia os meus passos. O Salmo 40 vai dizer: o Senhor me tirou do berço da perdição e transportou os meus pés para a tua presença, para a rocha firme. O Senhor vai continuar cuidando de você. Ruth não conhecia Belém, não conhecia os moradores de Belém, não sabiam quem eram as pessoas, mas foi parar no campo de um homem benevolente, de um resgatador. Então eu posso aprender com isso algumas coisas. A primeira delas: quando você está na posição correta, o Senhor se encarrega de direcionar você. Eu posso aprender uma segunda coisa, que o Senhor nos conduz por um campo maior do que eu imaginei. Ou seja, eu tenho uma perspectiva e Deus vai me colocar em uma outra. O Senhor sempre vai colocar, a terceira coisa importante nesse critério é: o Senhor sempre vai colocar as pessoas certas na minha vida. Você está na posição certa, pessoas certas também virão. Amém ou não amém? A sexta coisa: não importa se o que você está fazendo é pequeno, sempre haverá alguém vendo. Amém ou não amém? Sempre vai haver alguém vendo. Eu comecei a trabalhar, saí de casa com 14 anos. E eu sabia fazer de tudo já. Meu pai disse para mim: olha, meu filho, o serviço bom do ruim eu vou ensinar você. E foi verdade. De capinar para frente, arrancar feijão, bater arroz, irmão, sou perito. Meu pai me ensinou um dia. E quando eu saí da cidade, saí da fazenda e fui para a cidade, uma cidade pequena, eu fui procurar trabalho. Eu fui vender jornal, anúncio de jornal. Eu era um péssimo vendedor. Era anúncio de 15, 30, de 50, de 100 reais, os anúncios. 15 reais, irmão, para anunciar no jornal. E tinha dia que eu tinha tanta vergonha, Ronaldo, que eu passava na porta do comércio da pessoa umas 5, 6 vezes. E eu tinha vergonha de entrar. E aí um dia eu vendi, chamava Baby Fraldas, lá em Bela Vista. Vendi um anúncio, cheguei para o meu chefe, que era meu primo. Eu nunca recebi nada. Se eu for ouvir essa mensagem, estou esperando receber. E eu cheguei lá, vendi, fiquei alegre, fiquei feliz, não pela venda em si, que era 30 reais. Mas eu fiquei feliz por ter alcançado, por ter realizado. Aquilo é uma realização para mim. Ele tinha casado de novo, ele pegou aqueles 30 reais e falou: graças a Deus. Passando uma prova daquela tremenda. Mas eu vivo do mercado imobiliário há 16 anos. Começou pequeno, vendendo anúncio. E hoje eu trabalho como vendedor há 16 anos e nunca me faltou nada. Nunca me faltou nada. Comecei batendo porta em porta. Comecei gerando oportunidade, dizendo: eu sei que o Senhor reservou isso para mim. Eu não vou recuar, eu não vou voltar atrás, porque eu sei que existe uma colheita preparada para mim. Eu mudei para Bela Vista, não foi só para trabalhar. Eu mudei para Bela Vista porque eu queria ficar mais perto da igreja. Eu tinha me convertido com 10 anos. Com 14 anos eu era líder de rede. Eu queria ficar perto dos discípulos. Eu estava me posicionando. Mas não foi fácil. Não é fácil suportar o não. Não é fácil ser tratado com desdém. Não é fácil muitas vezes as pessoas olharem para você e te diminuírem. Eu não tinha, Lu, camisa nova, as roupas que eu tinha eram roupas dos meus primos que ia passando de cadeia em cadeia, né? Ah, esse aqui fez 16, não cabe mais, vai esse. Ia passando. E minha mãe falou assim: não, você vai trabalhar como vendedor? Eu falei: vou. Então você precisa comprar uma roupa nova. Eu fui no Magazine do Oliveira e comprei a roupa mais nada a ver do mundo. Uma camisa cano curto, vermelha, um bolso aqui. Quem usa camisa com bolso aqui? Eu gostava demais. Camisa com bolso aqui, canetão do lado de cá. Eu precisava uma caneta à mostra. Metia aquela bique bem aqui. Um sapato amarelo. Uma calça jeans com bolso lá. Lembra aquela época? Misericórdia, irmão. De camisa para dentro, um cinto amarelão.
Eu cheguei no meu avô falecido, meu avô Vicente, disse, pô, estou pronto. Ele falou, não, calma, você precisa de um relógio. E ele me deu um orientão, sabe oriente? Pequenininho assim, irmão, meteu o oriente no meu braço, ele era grande. Eu peguei um araminho pequeno, enrolei aqui, coloquei para dentro, e que ele ficava me agoniando aqui por baixo. Estou pronto. Estava pronto? Não. Mas estava disposto. Estava disposto. Você está disposto? Você está disposta? Porque às vezes a gente está esperando a condição perfeita. Às vezes a gente está esperando que os holofotes venham. É isso ou não? Está esperando tudo prontinho. Mas ninguém quer trazer os ovos, a farinha e fazer o bolo. E na verdade Deus está querendo tratar a gente nesse processo inteiro, para que a gente comece e termine, para que a gente vá em frente e não desista, que a gente não saia da posição. Porque se Deus me plantou aqui, o Senhor vai me sustentar neste lugar. Há uma provisão preparada para mim. Enquanto a mim estarei na posição certa, enquanto a mim estarei orando, enquanto a mim resistirei ao dia mau, enquanto a mim eu farei o que for necessário e possível, porque eu sei que o meu Deus é o Deus da provisão. Tudo que começa pequeno em Deus já é algo grande. Não tenha medo de começar. E também não tenha medo de recomeçar se necessário. Volte ao lugar certo e recomece. A Bíblia diz que Ruth, estou terminando, tenham paciência. Ruth chega e vai colher. E a colheita dela é uma colheita pequena. Mas mais importante do que a colheita de Ruth é quem está vendo Ruth colher. Amém ou não amém? Tem alguém vendo. Lembre-se disso. Sempre tem alguém vendo. Aí eu saí do jornal. Eu fui trabalhar no mercado do Carlinho, lá na economia, empacotador, minha primeira carteira assinada e a única. Fui trabalhar no Carlinho, ser empacotador desse mercado. Camisa vermelhinha com azul. E eu comecei no pacote, fui para a recepção, já estava achando, meu irmão, bombando. Eu sabia dirigir desde os meus 10 anos. Meu pai é meio doidão. Me ensinou a dirigir com 10 anos. Com 14 eu já tinha derrubado 2 postes, já com um caminhão velho dele que não tinha freio. E um dia faltou o entregador. Eu disse, eu estou à disposição. Você tem carteira? Não, tenho 14 anos. Está faltando? Estou disposto. Estou disponível. Dá uma volta na caminhonete. Tinha uma caminhonete gaizeira, uma C10 velha. Ela tinha mais folga, meu irmão. Meu Deus do céu. Aquilo pulava a direção. Ela batia no seco assim. É um negócio terrível. Vamos dar uma volta. Dei uma volta na Praça José Lobo. Terminei. Coloquei a caminhonete de baliza lá e falou, rapaz, você sabe dirigir mesmo. Quem dirige esse trem aqui dirige qualquer coisa. Falei, então, estou pronto. É o ideal? Não. É a caminhonete nova? Não. Mas tenho a alegria de estar fazendo o que é necessário. Não é a condição ideal, não. Não é a recolocação ideal, não. Mas eu estou disposto a fazer o que é preciso. Eu estou determinado a fazer o que é preciso. Estou aqui. Estou comprometido. E quando todo mundo rejeitou, eu disse, eu quero. Porque Deus está gerando uma oportunidade em você. Se a colheita vai ser grande um dia, ela começa com a determinação de um dia pequeno. Estou disposto. E eu comecei a dirigir, fazer entrega. Daí a pouco o Carlinhos chegou em mim e falou assim, você não vai ficar aqui muito tempo. Sabido ele. Porque quem tem essa disposição, está pronto, para qualquer hora, não fica muito tempo no supermercado. Porque você está gerando oportunidade. Sempre tem alguém vendo. Se os homens são assim, imagina Deus. Que está vendo o teu esforço, o teu empenho, a tua dedicação, o teu choro.
O teu dia é difícil? O teu dia onde você precisa resistir com toda a tua alma, com todas as tuas forças? Senhor, eu tenho uma colheita pequena, mas aos olhos de Deus é algo grande. Começou. E de repente aquilo é só o começo. Ruth estava colhendo naquilo que seria, um ambiente que seria da sua propriedade. Ela começou com um cesto no campo de Boaz, mas o campo de Boaz também era campo de Ruth depois. Tem coisas que você está começando pequeno, e Deus está preparando você para ser dono do negócio. Amém ou não amém? Você tem fé para isso? Você está comigo aqui? Você começou pequeno, mas Deus está preparando e forjando você para ser dono do negócio. Aí começou pequeno. Não importa se você está fazendo pequeno. Não importa se você está fazendo simplório. Não importa se Ruth estava colhendo os rabiscos. Ela estava colhendo os rabiscos. Vou terminar. De repente você está dizendo, eu só tenho rabisco. Mas Deus tem o plano. Você tem um rabisco? Deus tem um plano. Ruth estava colhendo o rabisco, onde Deus tinha um plano. De repente você está fazendo agora só a engenharia do rabisco, para o plano de Deus que está pronto, para o propósito de Deus que já está pronto. Então eu digo para você, enfrente as suas crises, em nome de Jesus. Não desista jamais, porque sempre o Senhor vai preparar alguém para poder ver, para colocar os olhos em você, para sustentar você e sustentar os projetos dele que existem através da tua vida. No capítulo 3 eu termino. Vai dizer que Boaz alimenta Ruth. Quando a Ruth chega, todo mundo percebe Ruth, e ele vê ela no campo, ele falou, tratem bem ela. Ela está colhendo pouco, mas ela precisa ser tratada com zelo, com amor. E a Bíblia diz que o estrangeiro não podia comer da colheita. Estavam ali comendo na hora do almoço. A estrangeira não podia estar lá não. Mas Boaz chama ela, fala assim, chama a menina para ela comer daquilo que a gente está comendo. Porque aquilo que você está colhendo de rabisco, que você acha que não vai ter propósito, não vai cumprir propósito, na verdade está criando o destino daquilo que Deus apontou. Tem coisa que você está rabiscando agora, está fazendo agora, planos que você está fazendo agora, objetivos que você está tratando agora, que nasceram do coração de Deus. Então eu digo para você, mantenha-se no lugar certo. Não desça a Moabe, porque decisões prematuras têm a tendência de morrer precocemente e nos levar a dramas muito maiores. Enfrente as suas crises com fé, com destemor. Não abandone quem Deus não abandona. Esteja no lugar certo, com as pessoas certas. Comece pequeno, porque saiba que Deus continua sendo o provedor da tua vida, independente do que você está fazendo agora, do numerário, da quantidade, do quantitativo. O Senhor vê onde os homens não veem. Continue rabiscando, porque Deus tem um plano para este projeto, no nome de Jesus. Coloque de pé nesta manhã, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Aleluia, 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 aleluia. Nós vamos entregar a ceia.